Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, hoje eu tô com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Zenfone Selfie, smartphone não tão parrudo da ASUS e que veio com uma gigantesca câmera na parte frontal que é para selfies, junto com flash LED 2 tons e que tem uma cara muito semelhante ao seu irmão mais velho. De outro lado você tem aqui o G4 Bit, que é uma variante, assim como o Zenfone de selfie, é uma variante de um smartphone mais parrudo desse caso a LG. E você tem aqui a LG G4 e você tem aqui a traseira que lembra muito o G4, o que é muito semelhante do lado de cá. Você tem lembranças de aparelhos mais parrudos dos dois lados. Na parte da construção, os dois aparelhos são bem diferentes, como você está vendo aqui. O G4 Bit é um aparelho bem menor do que você encontra no aparelho da ASUS. São 170 gramas no Zenfone Selfie contra apenas 139 no G4 Bit, que faz dele do G4 Bit é um aparelho mais leve. Além do mais, ele é mais fino. São 9.9 mm contra 10.8 no aparelho da ASUS. A diferença é bem pequena e os dois trabalham com a traseira ligeiramente curvada, como você está vendo. Só que apenas o LG G4 Bit trabalha com a parte frontal também muito pouco curvada, o que não acontece no aparelho da ASUS. Como o aparelho da ASUS é grande, ambos têm basicamente a mesma configuração de construção. A única coisa que muda é que o botão liga e desliga está aqui em cima, é bem desconfortável. O G4 Bit tem a melhor pegada dos dois aparelhos e além de ser o mais bonito dos dois. No lado da tela você tem uma tela de 5.2 polegadas no lado do G4 Bit contra uma tela de 5.5 polegadas no Zenfone Selfie, no lado da ASUS. As duas telas têm resolução de 1920 por 1080 pixels, que dá basicamente uma densidade meio semelhante, de 423 pontos por polegada no lado da LG e 403 no lado da ASUS. Os dois trabalham com proteção na frente contra riscos, mas o Zenfone Selfie é o único que traz o Gorilla Glass 4 junto com uma proteção oleofóbica, que é para ficar mais fácil para limpar marcas de dedos do que esse cara aqui da LG. Do lado de reprodução de cores, eles têm basicamente a mesma qualidade, como você está vendo, degradê de altíssima qualidade, e o ângulo de visão é muito semelhante nos dois gadgets, ou seja, a qualidade de tela é a mesma. A única coisa é que a tela do Zenfone Selfie é maior. No lado de hardware você tem exatamente o mesmo chip dos dois lados, os dois trabalhando com o Snapdragon 615, rodando 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 1.1 GHz, e os dois sem a possibilidade de núcleos assíncronos, ou seja, você não pode desligar alguns núcleos do processador para poder economizar energia, algo que MediaTek é o único que faz muito bem. A Qualcomm ainda não faz isso, pelo menos não nesse modelo, e isso faz desses dois aqui beberrões de bateria. No lado de memória RAM você tem 3 GB do lado do Zenfone Selfie contra 1.5 GB no lado do G4 Bit. Isso é uma diferença grande. É a metade da memória RAM do lado do aparelho da LG. E na área de memória interna, a opção entre 16 e 32 GB do Zenfone Selfie e apenas 8 GB do LG G4 Bit. E isso dos 8 te libera apenas 3.5. Esse modelo aqui é de 32 GB e dos 32 libera 25.2, ou seja, mais de 20 GB extras livres. Isso muda muito no cotidiano, principalmente no uso a longo prazo. Para você ter uma ideia, eu tentei instalar Hero Racing 3, consegui instalar inteiro e tentei instalar mais outros 2 jogos para fazer testes. Junto do Hero Racing 3 ficaria instalado o Mortal Kombat X e Asphalt 8. O Mortal Kombat X está instalado aqui, mas esse cara aqui não permitiu. Depois de instalar o Hero Racing 3, não existe mais espaço suficiente para um dos outros 2 jogos que eu queria. Apenas foi possível instalar algumas ferramentas de benchmark, rede social e ponto final. Depois disso aí eu fiquei com uma memória muito curta livre para utilizar, que são de apenas 717 MB, ou seja, poucos jogos podem ser instalados aqui. E se você usar o cache do Chrome ou de algum aplicativo como Spotify ou Google Play Música ou o próprio Google Maps, você vai ficar em apuros de uma forma muito mais veloz do lado do G4 Bit do que do lado do aparelho da ASUS, que é o Zenfone Selfie. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois, eu vou fechar todos os aplicativos. Então, todos os aplicativos fechados, novamente conferindo, e abrir exatamente os mesmos apps criados pelas mesmas empresas. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Zenfone Selfie abriu primeiro, mas a diferença foi bem pequena. Twitter em 3, 2, 1.
ambos basicamente ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Zenfone Selfie abriu um pouco depois do aparelho da LG. E para medir o desempenho dos aparelhos em números, eu vou abrir o AnTuTu, que é a forma em números para poder fazer isso. Não é a melhor forma, está longe de ser a melhor forma para poder exibir a diferença entre os dois aparelhos, mas é uma forma muito válida para medir de uma forma bem fria e crua o que cada um consegue. Do lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802 nos padrões A, B, G, N e AC no Zenfone Selfie contra apenas B, G e N do aparelho da LG. Você trabalha com o roteador nos dois aparelhos e apenas o Zenfone Selfie trabalha com Wi-Fi Direct. O Zenfone Selfie trabalha com Bluetooth 4.0 com DSP e EDR, enquanto o G4 Bit trabalha com a 4.1 do Bluetooth e também com a DSP. Você tem GPS, AGPS, GLONASS, NFC nos dois aparelhos e rádio FM nos dois aparelhos também. Os dois trabalham com micro USB 2.0, só que apenas o aparelho da ASUS tem suporte a cabo MHL e suporte a USB host. Você pode plugar um cabo aqui, ligar no HDMI, claro que o cabo seja com ponto HDMI e outro lado USB, micro USB, e você tem também a possibilidade de colocar um pendrive no aparelho da ASUS e ler o pendrive, os arquivos do pendrive, algo que não é possível no G4 Bit. Os dois trabalham com 3G quadriband e você tem 4G apenas no aparelho da LG. O Zenfone Selfie deixa 4G de lado e você tem 3G quadriband funcionando em todos os operadores, o mesmo vale para o 4G nos dois aparelhos. Além disso, você tem, para entender o mundo, acelerômetro, sensor de proximidade, bússola digital dos dois lados e apenas o aparelho da LG trabalha com leitor de espectro de cor. Eu vou rodar o Hell Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje no Android, também em outras plataformas. Ambos abriram basicamente ao mesmo tempo, lembrando que os dois compartilham da mesma GPU e processador. Então você tem um Snapdragon 615 com o GPU Adreno 406. O que muda é que você tem dobro de memória RAM no Zenfone Selfie do que no G4 Bit. Mesmo assim, o G4 Bit abriu o primeiro jogo, carregou o primeiro jogo, na verdade ele abriu ao mesmo tempo e carregou bem na frente, na verdade. Zenfone Selfie ainda está carregando, está bem longe de terminar. Já posso... finalmente ele carregou. Pode ver que o gráfico dos dois é muito bom, os dois cheios de detalhes nos carros. Um tem muito piloto, tem um piloto só contra ele, mas... E arrastando para a parede, mas tem a mesma qualidade de brilho para os dois lados e os dois com os mesmos, basicamente o mesmo resultado gráfico dos dois lados. Faz dele dos dois aparelhos ótimos smartphones para poder jogar. Você viu que rodou bem com um game pesado, significa que jogos mais leves vão rodar tão bem como. Na parte de câmera, você tem câmeras com 13 megapixels e que abrem basicamente ao mesmo tempo, e o que muda é que a câmera frontal do Zenfone Selfie também é de 13 megapixels. O Zenfone Selfie consegue fotos melhores e tem principalmente mais funções, fotos HDR, você tem foto manual, embelezamento, modo de pouca luz, efeito tilt shift, panorama, modo miniatura, animação de GIF, profundidade de campo, time-lapse, câmera lenta, passagem de tempo, que é o time-lapse, agora é o time-lapse de verdade, e até remover uma pessoa, algo que, né, só tem dois modos aqui no aparelho da LG, você não consegue nada além disso. A qualidade de foto do Zenfone Selfie é superior, por mais que tenha exatamente a mesma resolução do que o G4 Bit, e para a câmera frontal a qualidade é bem superior. Para você ver exemplos de fotos tiradas com os dois aparelhos, é só clicar no link na descrição desse vídeo e ver o review de cada um separado, que tem várias fotos dos aparelhos, e aí você comenta aqui embaixo qual dos dois você achou melhor do que o outro. Só que no lado mais frio, na análise fria, o Zenfone Selfie é superior ao G4 Bit em fotos, principalmente em recursos de fotos, do que o aparelho da LG. No lado de bateria, você tem 3.000 mAh contra 2.300 no G4 Bit. 3.000 mAh no Zenfone Selfie é bem melhor do que o G4 Bit, principalmente porque os dois têm exatamente o mesmo processador, mesma GPU, a mesma velocidade de processador, a mesma resolução de tela, ou seja, o Zenfone Selfie acaba durando mais a bateria do que
o aparelho da LG. E é bem mais de verdade, você finaliza o dia com mais carga sobrando no aparelho da ASUS do que no aparelho da LG. Nos extras, os dois aparelhos trabalham com versões bem atuais do Android. Então tem aqui sobre o telefone, comum, informação de software. E você tem aqui a versão 5.1.1 no aparelho da LG contra a versão 5.0.2 da ASUS, que faz dos dois aparelhos, os dois smartphones na versão Lollipop, só que o da LG é um pouco além. A diferença é que a ASUS tende a atualizar os seus smartphones para versões mais recentes, como ela fez com o Zenfone 5, fez com o Zenfone 5 que foi lançado com o Android KitKat, já está com o Android Lollipop. Só que a LG não tende a fazer isso com seus smartphones de médio custo. G2 Mini, G3 Stylus, G3 Beat, todos foram lançados com o Android KitKat, continuam com o Android KitKat sem nenhuma palavra de atualização. Além disso, o Zenfone Selfie vai receber o Android Marshmallow, algo que não tem nenhuma previsão de acontecer no aparelho da LG. Nem previsão, nem se sim ou se não. Se sim, se vai acontecer, ou se não vai acontecer. Então é uma grande incógnita. Os dois são bem modificados e os recursos de cada lado você pode ver no review de cada um dentro do link da descrição desse vídeo, que eu mostro os detalhes de cada um. Só que cada um tem ótimos detalhes, principalmente funções nativas da própria interface de usuário, como por exemplo Quick Memo, que aqui no LG tira te dá um print na tela e você pode desenhar na tela e mandar para alguém, ou então é um aplicativo de notas bem poderoso que você pode utilizar como um aplicativo tradicional de notas. Knock On, que também existe no aparelho da ASUS, ou seja, 2 toques para ligar, 2 toques para desligar a tela, só que o aparelho da LG vai além e com a tela desbloqueada, com a tela bloqueada, na verdade, você pode colocar uma sequência de toques na tela e assim não utilizar a senha como forma de desbloqueio do dispositivo. Para ver novamente, para ver os detalhes de cada um, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Os dois aparelhos têm um custo muito semelhante, ambos por R$ 1.400, só que o G4 Bit já pode ser encontrado por um preço abaixo dos R$ 1.000. Vale lembrar que o G4 Bit tem 8 GB de memória interna, ele tem a metade do Zenfone Selfie, isso faz uma diferença muito grande. Ele entrega mais 8 GB na caixa com microSD, só que não resolve o problema da memória interna. Não é possível instalar nativamente aplicativos e jogos dentro da memória externa, o que faz o Zenfone Selfie um aparelho melhor. O Zenfone Selfie tira fotos melhores, tem um desempenho muito semelhante e é grande. Se você gosta de conteúdo multimídia, ele é um aparelho melhor. Os dois têm o mesmo desempenho para jogos e durante o sistema operacional os dois têm muitos recursos muito bons de cada lado. O Zenfone é um pouco mais pesado, ele tem mais recursos do que o G4 e ele tende a atualizar o Android com mais facilidade. Então esse é um extra que vale a pena, ele já pode ser encontrado por um valor próximo dos R$ 1.200. É um valor extra que vale a pena por ter o dobro de memória interna, a certeza de atualização para Android mais recente e recursos mais interessantes. Para ver a conclusão desse comparativo é só clicar no link na descrição desse vídeo e ler e ver mais fotos que foram tiradas com os dois aparelhos, para mostrar a diferença de tamanho, altura, enfim, tudo isso aí. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.